Muito bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os crentes em Cristo Jesus, que o Senhor vos abençoe muito e esse seja um dia próspero em tua vida, que haja paz, saúde e a presença de Deus em tua vida, em tua casa e em tua família. Quero continuar com a leitura de Colossenses, ainda no capítulo 1, vamos ler a partir do verso número 24, que diz: Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno conhecimento à palavra de Deus. O ministério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, em Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, em algumas versões, o seu poder, que opera eficientemente em mim. Glória a Deus pela palavra de Deus. Esse texto que nós lemos fala sobre a missão de Paulo e o mistério do Evangelho. Queridos, nós, a exemplo de Paulo, nós temos uma missão gloriosa, uma missão eterna, uma missão fundamental para a permanência e a prevalência do Evangelho nessa terra. Nós não podemos esquecer que enquanto houver ser humano nessa terra, haverá a necessidade de pregar Jesus. Porém, se nos olvidarmos disso, se nos afastarmos dessa verdade e não formos partes integrantes desta verdade na terra, o Evangelho de Cristo, como tem sido profetizado por alguns usados pelo espírito maligno, ele vai terminar esfriando, caindo e diminuindo, trazendo assim ocasião para toda sorte de opressão, de perseguição, de destruição, de morte dos cristãos no Brasil e no mundo, como tem acontecido em alguns países. O que aconteceu com esses países que foram um dia celeiro do Evangelho, que tiveram o Evangelho tão forte que o país se tornou quase na sua totalidade cristão? Eles esfriaram, acharam que podiam baixar a guarda, acharam que podiam viver de qualquer maneira, se misturaram com a idolatria do mundo. Nós precisamos compreender, irmãos, que nós não podemos baixar a guarda, que aqueles que hoje nos tratam com simpatia, nos tratam com certa tranquilidade, até com apatia, não é? Mas que não nos agridem, mas que se nós não pregarmos a eles o Evangelho, mais tarde, por influência do espírito do anticristo, eles se tornarão nossos inimigos vorazes e eles mesmos tentarão nos destruir. Nós precisamos, de fato, fazer com que a palavra de Deus tenha preeminência em nossa vida, em nosso modo de viver, para que o mundo possa conhecer Jesus. Duas coisas Paulo fala aqui que nós precisamos levar em consideração. A primeira, nós temos que falar e advertir aos homens
em toda a sabedoria, verso 28, no qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Nós temos um alvo, um objetivo: apresentar os homens a Jesus Cristo. Nós precisamos trabalhar enfadonhamente, como Paulo diz aqui no final desse texto, não baixarmos a guarda, não darmos ocasião ao inimigo de prevalecer sobre a nossa fé. Temos que guardar a nossa fé, temos que lutar com esperança de que sim, nós podemos ser instrumentos de salvação para todo homem que cruzar o nosso caminho. Temos que estar prontos, como aquele samaritano que estava pronto para socorrer qualquer um que estivesse no seu caminho, e ele socorreu exatamente um daqueles que eram seu perseguidor, seu difamador. Amém? Segundo, nós precisamos entender que nós temos um ministério, somos ministros de Cristo, como disse no início dessa carta, ministros de Cristo, e por isso nós temos que propagar essa dispensação de Deus para esse tempo. Verso 25 diz: da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor. Há uma missão que foi confiada a nós, a mim e a você, Igreja de Cristo, a favor daqueles que estão perdidos, a favor daqueles que estão ignorantes, a favor daqueles que estão distantes da palavra de Deus. Nós temos esse ministério de trazê-los. Isso é o ministério da reconciliação, que me foi confiado a vosso favor para dar pleno conhecimento à palavra de Deus. Queridos, sei que não é muito fácil, temos que servir a Deus diante de tantos desafios em nossa vida. O mundo passa por situações terríveis, o Brasil passa por essa crise, há muito desemprego, mais de 14 milhões de desempregados, necessidades para todos os lados. Alguns de nós não têm conseguido ao menos suprir as necessidades básicas de sua casa, mas de uma coisa nós não podemos nos esquecer: temos um ministério em Cristo, não podemos desvanecer, não podemos deixar passar a oportunidade de continuarmos pregando a palavra. Somos ministros de Cristo, precisamos aprender que acima de qualquer coisa está a vontade do nosso Deus, e a vontade do nosso Deus é que todos os homens sejam salvos, e nós somos o plano de Deus para esse tempo. Nós somos o plano de Deus para esse tempo. Jesus em nós vai fazer com que o mundo tenha esperança para reencontrar com Deus. Cristo em nós, a esperança da glória. Que o Senhor te abençoe, seja esse um tempo de graça, de esperança na tua vida. Viva hoje como se o amanhã não existisse, como se Cristo voltasse logo no finalzinho desse dia. Viva com toda esperança, expectativa de um dia melhor, de um tempo melhor, de uma vida melhor. Viva debaixo de uma esperança que realmente aguarda a volta do Cristo que subiu aos céus e que de fato descerá para nos buscar. Viva no amor, no poder do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te abençoe. Haja paz em tua casa, em tua família, haja prosperidade e saúde, que o Senhor preserve em vida a tua alma e que o teu espírito se alegre em Deus. Fique na graça e na paz do Senhor. Até mais.